Olá, meus amigos da internet, boa noite, paz seja convosco. É com muita alegria que eu estou chegando até vocês para a nossa live com o pastor Roosevelt, que acontece todas as quintas-feiras aqui no meu Facebook, no meu YouTube. Eu sou o pastor Roosevelt e estou falando aqui direto de Manaus, no estado do Amazonas, no Brasil. O que estou fazendo aqui? Estou pregando o querigma de Cristo. Estou aqui para anunciar a palavra do Senhor Jesus. E estou fazendo isso porque sobre mim pesa esta obrigação. Eu recebi de Deus um chamado, fui enviado, fui vocacionado por Ele para a pregação do Evangelho, e é por isso que aqui estou para lhes anunciar o querigma de Cristo. Aqui em Manaus, nós estamos na nova igreja Querigma, que fica localizada aqui na rua Coronel Teodoro dos Reis, número 14, quadra 185, núcleo 4, Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas, Brasil. E todo domingo à noite, às 19 horas, nós temos a nossa grande concentração de fé, o nosso culto de avivamento, de despertamento espiritual, de crescimento espiritual, de renovação dos votos diante de Deus, da aliança com o Senhor Jesus. E eu o convido, meu amigo, para vir participar conosco destas nossas concentrações de fé. Todo domingo, 19 horas, aqui da rua Coronel Teodoro dos Reis, número 14, quadra 185, núcleo 4, Cidade Nova 2, Manaus. Se você está em Manaus, se você está próximo a Manaus, se nos domingos você tem a possibilidade de estar em Manaus, venha participar das nossas concentrações de fé, das nossas reuniões. As portas estão abertas e nós estaremos aqui de braços abertos para receber você, para receber todos vocês. Sejam bem-vindos na nova igreja Querigma em Manaus. E agora, meus amigos, eu quero passar aqui para vocês um apelo que eu estou fazendo a todos vocês. Um apelo para aqueles que amam a obra de Deus, para aqueles que amam missões, para aqueles que desejam ver a obra do Senhor avançando. Eu quero que você assista com muita atenção esse apelo missionário que eu vou lhe fazer a partir de agora, e peço a você que você nos atenda, responda a esse apelo, né? Seja você aquela pessoa que vai ser tocada por Deus para responder a esse apelo missionário que eu vou fazer a você a partir de agora. Nós estamos aqui na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, bem aqui no coração da Amazônia, na região norte do Brasil, anunciando a palavra de Deus, evangelizando o povo que aqui vive, e daqui, através da internet, estamos também transmitindo o querigma de Cristo até onde a internet possa chegar. E nós somos um ministério que precisa do seu apoio para que nós possamos continuar. E eu quero então, nessa noite, falar ao seu coração, fazer um apelo a você que já é um servo de Deus,
você que tem visão missionária, você que tem prazer de ajudar a obra de Deus, que quer ver o reino de Deus expandindo aqui na terra, eu quero fazer um apelo ao seu coração e pedir a você que nos ajude. Envie uma oferta missionária, envie uma oferta de amor, uma contribuição para que este ministério aqui na cidade de Manaus possa continuar, possa avançar, possa colocar em prática os seus projetos. Envie o seu dízimo para ajudar esta obra aqui na cidade de Manaus. Eu vou dar a vocês a nossa chave no Pix, para que através dessa chave você possa fazer a sua contribuição. A nossa chave no Pix é esse número de celular que você pode anotar a partir de agora. 92 98 442 91 25. Vou repetir para você. 92 98 442 91 25. Então, você tem aí a ferramenta para que você possa contribuir com a nova Igreja Querigma aqui em Manaus, com este ministério que está transmitindo a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, aqui na cidade de Manaus, no coração da Amazônia, no norte do Brasil. Bem, está aí, meus amigos, feito o apelo. Espero que Deus toque no seu coração e que você seja a pessoa que vai nos socorrer, nos ajudar, que vai enviar aquela contribuição missionária para ajudar esta obra aqui na cidade de Manaus. Fica aí, então, o meu apelo. E, a partir de agora, eu quero fazer com vocês uma meditação na Palavra de Deus, e eu quero passar aqui, nesta noite, a mensagem que eu preguei domingo passado, aqui na nova Igreja Querigma, em Manaus. Não conseguimos gravar a mensagem toda, porque a bateria acabou lá na metade da mensagem, mas deu para gravar uma boa parte, e essa boa parte da mensagem que eu gravei, eu quero apresentar aqui para vocês, porque é uma mensagem muito atual, muito importante, e eu tenho certeza de que Deus vai falar ao seu coração. O tema da mensagem é: permaneça na aliança com Deus. Não quebre a aliança com Deus. Não abandone a aliança que você tem com Deus. Assista esta mensagem. Vamos receber agora o pastor Lúcio, que vai dar continuidade. Povo de Deus, boa noite. Boa noite. Pai seja convosco. Amém, Jesus. Nós estamos reunidos aqui nesta noite de domingo, em nome de Jesus, por causa da nossa fé, e nós vamos, neste momento, meditar na palavra do Senhor. A mensagem que eu quero transmitir a vocês essa noite é: permaneça na sua aliança com Deus. Permaneça no seu propósito diante do Senhor. Permaneça firme na sua fé. E eu gostaria que vocês abrissem aí as suas Bíblias
no livro de Juízes. Nós vamos ler o capítulo 2 de Juízes, uma boa parte dele. Então eu vou pedir para você abrir a Bíblia e deixar ela aberta aí no livro de Juízes, e à medida que eu for falando aqui, a gente vai lendo, e eu quero comentar com vocês sobre o que está aqui contido neste capítulo da Bíblia, da Palavra de Deus, aqui no livro de Juízes. O livro de Juízes, ele é o 7º livro da Bíblia. Depois do Pentateuco, depois de Deuteronômio, Josué, aí vem Juízes. Tá bom? Então vamos orar, peça para que Deus fale ao seu coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por esta oportunidade ímpar de estarmos reunidos aqui nessa noite, na Tua casa, na Tua presença. Obrigado porque nós temos o privilégio de ouvir a Tua voz, de ouvir a Tua palavra. Eu te peço, fala aos nossos corações. Eu me coloco, Senhor, nas Tuas mãos como um instrumento a ser usado por Ti. Fala conosco poderosamente nesta noite, que assim seja. Amém. Amém. Você sabe que Deus ele se relaciona com os homens através de alianças. E quando o homem faz uma aliança com Deus, ele assume então uma responsabilidade de viver segundo aquela aliança, de seguir aquela fé. Isso aconteceu com todos os grandes homens de Deus que viveram aqui e que estão registrados aqui nas Escrituras. E deve também ter acontecido com a sua vida. Eu pergunto para vocês que estão aqui presentes e para vocês que me assistem aí através da internet, você fez uma aliança com Deus? Houve um dia na sua vida em que você fez um propósito de se tornar um servo de Deus, de entregar a sua vida a Jesus e de decidir que você, a partir daquele dia, você viveria para servir a esse Deus? Eu me lembro que eu fiz essa aliança, esse propósito, esse compromisso, quando eu tinha 12 anos. E foi um propósito sério. Algumas pessoas, inclusive na época, quando eu disse que eu iria me tornar um servo de Jesus Cristo, que eu ia me batizar nas águas e que eu iria começar essa caminhada de fé, elas riram de mim e outras me criticaram, porque disseram que eu era novo demais e aquilo que eu estava decidindo, logo eu ia largar, ia deixar, eu ia voltar atrás. Mas não foi o que aconteceu. Eu tenho, ao longo da minha vida, permanecido na fé que eu abracei aos 12 anos. Eu hoje estou com 56 anos. Esse mês eu completo 57. Mas continuo na mesma fé, continuo no mesmo caminho, na presença de Deus. E aí eu pergunto para você, meu amigo que está me vendo, me assistindo nesse momento, você já fez esse propósito, já fez essa aliança, já assumiu esse compromisso com Deus de andar nos seus caminhos e de ser fiel a Ele? Quero dizer para você que isso aconteceu com Abraão, que é o nosso pai na fé, que é o pai na fé de todas as pessoas que creem em Deus e que fazem com Ele uma aliança. E o Abraão, no tempo em que viveu aqui neste mundo, ele viveu de acordo com essa aliança que ele fez. Ele viveu de acordo com esse propósito de vida que ele assumiu. A partir do momento que ele encontrou Yahvé, a partir do momento que ele disse, eu vou te servir, a partir do momento que ele disse, o Senhor vai ser o meu Deus, a partir do momento que ele disse, eu vou obedecer a tua santa palavra, ele fez isso durante toda a sua vida. Depois vieram outros, veio a sua descendência. E a descendência,
a descendência do povo de Deus, essa descendência, ela permaneceu na presença de Deus, na presença do Todo-Poderoso, também andando nos seus caminhos. E você tem lá o Abraão, tem o Isaac, tem o Jacó, depois tem Moisés, depois de Moisés tem Josué, e depois de Josué, aí então vem esse período aqui dos juízes, e que neste livro aqui que nós vamos ler, nós vamos encontrar um período da história daqueles descendentes lá do Abraão, que infelizmente eles não permaneceram na mesma aliança, na mesma fé, no mesmo propósito. Eles se enfraqueceram, eles apostataram da fé, eles desviaram dos caminhos do Senhor, serviram inclusive a outros deuses, serviram a Baal, serviram a Astarote, serviram a muitos outros deuses que não eram o Senhor Deus vivo e verdadeiro e todo-poderoso. E eu quero então ler essa narração aqui, que é feita no livro de Juízes, no capítulo 2, que ela faz um marco aqui, muito importante, dessa história dessas pessoas, e mostra que a sequência, depois do Josué, a geração que veio depois dele, que deveria ter permanecido na fé, não permaneceram, e por causa disso sofreram muito. E a mensagem que eu quero mostrar é que nós não devemos seguir esse exemplo negativo daquelas pessoas que viraram as costas para Yahvé, se prostraram diante de Baal, se prostraram diante de Astarote, da Azerá, e a adoraram e prestaram cultos a ela. Então eu quero que você me acompanhe aí, Juízes, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: começa aqui com um momento assim muito especial, com o aparecimento do anjo do Senhor. E eu quero dizer para você que esse anjo do Senhor, que aparecia lá no Velho Testamento, que vai aparecer aqui, vai falar aqui neste momento, ele é o próprio Senhor Jesus, mas de uma forma pré-encarnada, antes do seu nascimento, lá em Belém da Judéia. E isso aqui é então uma manifestação, um momento em que o Senhor Jesus se manifesta. E me acompanha aí, Juízes capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: e subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado. E disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. Veja que Jesus aparece para eles e diz: olha, eu fiz um concerto com vocês. Começa lá com Abraão, e ele disse: eu nunca vou invalidar esse meu concerto com vocês. E aí ele continua dizendo: e quanto a vós, não fareis concerto com os moradores dessa terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Então era para que aquele povo abandonasse aqueles cultos que eram feitos lá ao Baal, a Astarote, a outros deuses, e era para eles se voltarem para o Senhor, continuarem naquele propósito, continuarem naquela aliança, desde Abraão até aqueles dias, continuarem firmes na mesma fé. Mas veja, Jesus diz aqui, o anjo do Senhor diz, que eles não cumpriram a parte deles, eles não obedeceram, eles quebraram a aliança, quebraram o concerto, eles apostataram da fé.
Me acompanha aí, continue. E aí no versículo 3 diz: pelo que também eu disse, não os expelirei de diante de vós, antes estarão às vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual o Senhor fizera a Israel. Note bem, enquanto Josué estava vivo, aquele povo permanecia na fé de Josué, permanecia na fé de Abraão, permanecia cultuando a Jeová e Yahvé, permaneciam na aliança que eles haviam feito com Yahvé. Mas note, quando o Josué morreu, e aí ficaram os anciãos liderando o povo, enquanto esses anciãos eram aqueles anciãos que tinham acompanhado Josué e que tinham presenciado todas aquelas maravilhas de Deus lá no deserto, né, e que eram testemunhas da história e da aliança que vinha desde Abraão, enquanto esses anciãos estavam vivos, o povo continuava também firme na mesma aliança, firme no mesmo propósito, firme na mesma fé de Abraão, no mesmo concerto de Abraão, na mesma aliança de Abraão. Mas o que aconteceu? Versículo 8 diz o seguinte, faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, na idade de 110 anos. Viveu bastante, né? E é aquilo, né? Deus, ele pode até nos abençoar com uma vida longa, mas mesmo essa vida longa, ela tem limite, né? E no caso aqui do Josué, quando ele completou 110 anos, o que aconteceu com ele? Morreu, porque esse é o caminho natural agora de todo ser humano. Isso significa que todas as pessoas, sejam elas quem forem, ricas, pobres, feias, bonitas, servas de Deus ou não, elas, quando completarem também o seu tempo, morrerão. A gente vive até os 120 anos, foi o limite que Deus estabeleceu. E na sociedade, por exemplo, na sociedade de hoje, esse limite aí de vida, né, é bem mais baixo do que isso, né? O ser humano vive pouco. E aconteceu então que o tempo de Josué terminou, o tempo passou, o tempo não para, não tem como a gente frear, né? Se pudesse frear o tempo, mas o Josué morreu. Então diz aqui, versículo 8, faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade em Timate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. Agora, veja esse versículo seguinte. Esse versículo seguinte aqui, que ele é angustiante para mim. Diz o seguinte: e foi também congregado toda aquela geração a seus pais. O que ele está dizendo aqui?
que todos aqueles que eram contemporâneos do Josué, todos aqueles que eram contemporâneos do Josué, eles também morreram. Eles se congregaram aos seus pais, morrer e ir lá para o céu, lá para junto dos seus antepassados. Eles morreram. Quer dizer, toda aquela geração morreu, assim como vem acontecendo ao longo da história da humanidade, né? Você vê quantas gerações já passaram por aqui, né? E essas gerações aí, quando se completam, eles vão partindo tudinho, né? Quando o tempo vai se fechando, aí então vão morrendo, né? Por exemplo, onde estão os nossos avós? Aonde estão, aonde estão os nossos pais, né? Pelo menos no meu caso aqui, meus avós, tanto paterno. A bateria da câmera acabou bem aí, quando eu estava falando a respeito dos meus avós paternos e maternos e dos meus pais, que já estão na eternidade, que já morreram, o tempo deles já passou. Nós estamos vivendo hoje o tempo da minha geração e da geração que vem depois de mim. E isso é para fazer a gente pensar, porque na história lá de Israel, a geração de Josué, ela foi uma geração que ela permaneceu firme, foi fiel ao seu propósito do começo ao fim. Mas quando Josué morreu, e aquela geração toda também morreu, os contemporâneos de Josué, quando essa geração morreu, essa nova geração, ela não continuou no mesmo propósito, da mesma fé. Pelo contrário, eles se esqueceram de Yahvé. Eles viraram as costas para Yahvé. Eles fizeram tudo aquilo que Yahvé havia dito para eles não fazerem. E eles se prostraram diante de Baal, diante de Astarote. Eles praticaram toda a religião dos povos que viveram antes deles naquelas terras de Canaã. E eles foram então um exemplo péssimo, porque foi uma geração que se perdeu, uma geração que não permaneceu na presença de Deus, que rompeu a aliança. E ao romper a aliança que Deus havia feito com Abraão e com eles, ao romperem essa aliança, eles sofreram, eles passaram por provações terríveis. Deus pesou a mão sobre eles. E o que acontecia? O livro de Juízes narra esse período e mostra que eles se esqueciam de Deus, eles viravam as costas para Deus, eles serviam a Baal, a Astarote, e aí então Deus pesava a mão sobre eles, via o inimigo e os dominava, e aí então eles se humilhavam e se arrependiam e choravam e clamavam a Yahvé, e aí Yahvé levantava um juiz que os libertava, que os trazia de volta para Deus. E aí, enquanto esse juiz vivia, eles continuavam firmes, mas ao morrer, naturalmente, eles se desviavam de novo, e eles ficavam nessa montanha-russas aí, de altos e baixos, um tempo com Deus, outro tempo sem Deus, um tempo na presença do Senhor, outro tempo completamente esquecidos de Deus. Aquele povo foi um povo de dura serviço. E a mensagem que eu quero transmitir a esta geração, que não vai ficar aqui para sempre, né, porque as gerações passam, mas enquanto você estiver aqui, permaneça no propósito, na fé, na aliança que você fez com o Senhor. Um dia você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, essa aliança que você fez
foi para a vida toda, não é por alguns meses, não é por alguns anos, não é só por um tempo, é por toda a vida. E essa é a mensagem que eu quero trazer nessa noite a todos vocês, que vocês e eu, nós não quebremos a nossa aliança de fé, o nosso compromisso com Deus, que em nossa geração nós possamos permanecer firmes até o fim e que possamos inclusive passar essa nossa fé, essa mesma aliança para as gerações que virão depois de nós, as novas gerações, que de maneira nenhuma abandonemos o caminho de Deus. Meus amigos, a pior coisa que uma pessoa pode fazer na sua vida é abandonar os caminhos do Senhor, é quebrar a aliança, o compromisso, abandonar a fé, é se apostatar da fé em Deus, é perder o rumo, perder a salvação, se entregar aos cultos horríveis que são praticados no mundo para falsos deuses, como Baal, como a Astarote, como tantos outros. Então a mensagem que eu quero deixar ao seu coração é: não quebre a sua aliança com Deus, com o Senhor. Faça como Abraão, faça como o Isaac, Jacó, como Moisés, como Josué e a geração de Josué, que permaneceram até o fim na mesma fé, na mesma aliança. Infelizmente, aquela geração que veio depois da geração de Josué, essa não permaneceu e sofreu muito por causa disso. Que nós não quebremos a nossa aliança. Fique firme, meu irmão, e vem servir a Deus, vem servir a Deus junto conosco. Vem aqui para a nova igreja Querigma em Manaus, domingo, 19 horas, aqui na rua Coronel Teodoro dos Reis, número 14, quadra 185, núcleo 4, Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas, Brasil. Nós estaremos reunidos para renovar a nossa aliança, para declararmos o nosso propósito de não quebrarmos a aliança, mas de permanecermos firmes até o fim. Até o dia em que Ele nos chamar, ou até o dia em que Ele voltar para nos buscar, para estarmos para sempre na sua santa presença. Pense nisto, meu amigo, e tome a decisão certa para a sua vida. Agora, eu o convido a orar junto comigo. Quero orar por você. Vamos juntos adentrar a presença do Todo-Poderoso. Deixa eu orar por ti. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por esta oportunidade tão especial de poder transmitir a tua palavra, de me comunicar com estas pessoas que me assistem através da internet. E eu quero te pedir, ó Deus, nessa noite, que a fé desta pessoa seja renovada nessa noite, que a aliança que esta pessoa ela tem contigo, ela seja reavivada nessa noite, refeita nesta noite, que esta pessoa se levante com o propósito de nunca te abandonar, de nunca se afastar de ti, de nunca deixar a tua santa presença. Ó Deus, reaviva e reanima a fé destas pessoas todas que comigo participam desta programação, deste momento de fé tão especial. Peço que o Senhor esteja curando os enfermos, libertando os oprimidos, consolando os tristes, transformando a tristeza em alegria, o pranto em júbilo. Ó Deus, que o Senhor abra as portas que estão fechadas, que o Senhor dê a estas pessoas a vitória que só o Senhor pode dar. Pai, cobre estas pessoas com toda sorte de bênçãos. É o que eu te peço, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Meus amigos,
Muito obrigado pela atenção, pela participação e quero lembrar-lhes, amanhã, às 20 horas, eu estarei de volta aqui no meu Facebook, aqui no meu YouTube, para o nosso culto da libertação. Quero convidá-lo a me acompanhar amanhã, às 20 horas, novamente aqui pela internet. Deus abençoe todos vocês, uma boa noite, paz seja convosco e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Que as bênçãos do Todo-Poderoso te alcancem. Que haja paz em ti.